Fala galera, tudo bem com vocês? Danilo na área, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Bullfink. E ó, tá sentindo? Não tá? Cheirinho, Bitcoin, 150 mil dólares. É isso mesmo, tá sentindo? Eu já tô sentindo o cheirinho. Se você não tá sentindo esse cheirinho, assiste esse vídeo até o fim, que eu vou te mostrar cada ingrediente que tá borbulhando aqui nessa panela, que vai fazer a gente chegar nesses tão sonhados 150 mil. Então, bora comigo lá pro gráfico, lá pras notícias. Vamos estressar tudo isso aí, vamos olhar, vou passar pra vocês a minha visão. Pessoal, preparei pra vocês aqui, ó, um reprise do ciclo de 2017. Como eu já disse pra vocês outras vezes, eu acho que tá muito parecido. Olha só, depois do fundo do poço ali, que foi no final de 2014 para 2015, né, a gente começa a reagir. A gente já tinha aqui toda essa subida de preço aqui, que já dava mais de 500%, 600, né, e o pessoal pensando que já tava cansado, que já era o fim, que não tinha mais espaço para alta. E aí, olha só, a gente faz meio que esse padrão de triângulo ascendente. A data, olha, 1º de maio, e eu solto o play aqui e vamos ver o que aconteceu. Depois disso, já tinha subido 600% e a gente dá início numa bull run, né, a gente vê aqui, ó, correções normais, né? Se a gente medir essas correções aqui, você vai ver que são correções aqui de 30%, 35%. É super normal durante uma tendência de alta, certo? Só que aí a gente atinge o topo lá, ó, dia 17 de dezembro, e depois a gente inverte a tendência, né? A gente sabe que 2018 foi um ano de baixa. Mas olha só, aqui de maio até dezembro, a gente teve uma subida aqui de 1.300%, tá? Lógico, era diferente, o Bitcoin ainda era menor, tudo. Só que, se a gente repetir isso nesse ciclo agora, pelo menos o dobro, no mínimo o dobro, tá? A gente vai para 200 mil dólares, tá? 200 mil dólares. Deixa eu cancelar aqui. Então a gente sabe que foi tempos diferentes esses, né? Essa subida. Só que vê que como os ciclos funcionam, o ciclo rima, né? Eu até deixei uma foto de ciclo aqui, olha só. Aqui a gente tem comparações, né? De todos os ciclos, ó, de 2011 a 12. A gente começa aqui, dá o start, depois a gente tem até o cara marca a zona de banana aqui, porque é uma subida imensa, né? De 2014 a 2016. A gente tem aqui de 19 a 2020, olha só, a acumulaçãozinha, depois o estouro. E aqui de 22 a 24, né? A gente acumulou aqui, ó, perto do topo anterior, que é o que sempre acontece, e depois a gente tem esse estouro aqui, né? Por que raios esse ano vai ser diferente? Não tem porquê. Isso é o que a gente busca, é esse estouro, esse pump de ciclo aqui que vai acontecer. Se a gente olhar no gráfico diário agora, o que tá rolando, olha, depois da gente ter rompido essa linha de tendência aqui, né, que a gente fez essa correção no começo desse ano, a gente tem uma outra linha de tendência aqui que pouca gente viu. Vou colocar num gráfico de linha e a gente pegar aqui, olha, desse topo, pegando esses topos aqui, o que acontece? Olha só, a gente tem um rompimento também dessa área. Vou voltar para o gráfico de velas, tá? Então a gente tem os topos aqui, olha, a gente rompeu e tá retestando. Lembra? A gente tá fazendo um pullback. Isso aqui que possivelmente era uma resistência. A gente vê esse candle de força aqui, olha, esse candle diário que foi um candle de força que fez o rompimento dessa linha, e agora a gente volta e testa o fundo, né, de baixo para cima. Se a gente olhar no tempo gráfico ainda menor, no 1 hora, a gente pode estar até formando aqui um ascendente, tá? A gente tem basicamente aqui topos no mesmo nível e a gente tá fazendo um dos mais altos, né? O preço pode estar querendo romper essa região aqui. Acredito eu que a gente vai romper sim, porque eu tava olhando agora há pouco, aqui no mapa de calor de liquidação, a gente tem um pouco de ordem, tanto acima quanto abaixo, aqui no 24 horas, né? Então, poderia sim o preço vir dar uma recuada aqui pro 102, 102.500 para pegar essa liquidez e depois ir embora buscar essa liquidez de cima. Só que se a gente muda aqui para um gráfico semanal dessa liquidez, a gente vai ver que as ordens mesmo, de verdade, as ordens parrudonas, elas estão aqui em cima, ó. Pessoal, os ursos, né, os vendidos, colocaram elas aqui acima desse topo, que foi o topo aqui desse pavio aqui, né, do dia 12 de maio, que é o 105.700. Então pode ver que aqui, ó, 106 mais ou menos, é onde a gente tem esse acúmulo de ordens aqui de 150 milhões. E é bem provável que o preço vá buscar isso aqui. Se a gente for buscar essa liquidez ali em cima, a gente vai ver o rompimento disso aqui e possivelmente isso pode ser o start. Se a gente joga para um gráfico semanal, o que a gente vê aqui, olha só. A gente vê que no preço de fechamento, dá uma linha aqui, vai colocar, ajustar ela no preço de fechamento das barras, né? A gente teve pavio ali acima dos 100 mil dólares, né? Dos 110 mil dólares, 109. Deixa eu tirar essas linhas aqui para não confundir vocês. A gente teve só pavio. A gente não teve candle fechado, né? Acima desse valor aqui dos 104. Olha só, esses candles aqui. Esse é o dono da máxima, que foi o 109 aqui e 109.300, mas esses aqui a gente não tem ainda, ó. Você vê que esse ficou pertinho
do fechamento aqui. Então, seria até bacana, tava falando com o Renan hoje de manhã, esse candle aqui a fechar, né, vermelhinho, depois de 1, 2, 3, 4, 5 candles de subida, de alta, né, a gente fazer um candlezinho branco, um candle de descanso no preço, né, para dar uma acumulada aqui nessa região perto do topo, que a gente considera aqui os 104 mil dólares, preço de fechamento das velas semanais. Então, a gente fazer essa acumuladinha aqui, ganhando força para subir, né. Imagina você sobe correndo uma escada e chega, tem que arrombar uma porta, né? Você não consegue, então você precisa dar uns passinhos para trás, pegar um impulso para correr e tentar bater na porta ali para romper, né? Assim é o preço, né? Então foi uma força compradora grande aqui para trazer o Bitcoin dos 75 mil dólares aqui até essa região dos 104, né? Então isso aqui exige força e agora talvez é natural que ele dê uma andada de lado aqui, né? Ele crie força, deu uma acumulada para poder romper. E também nada impede que ele rompa isso aqui direto, faz um pullback e vai embora, né? Que, ao meu ver, é muito mais fácil disso acontecer, porque eu vou mostrar para vocês. Pessoal, dá uma olhada nesse gráfico aqui. Isso aqui é o seguinte: esse gráfico em verde é a quantia de bitcoins comprados pelos institucionais nesse ano de 2025. E esse gráfico em cinza é a quantidade minerada em 2025. Então dá uma olhada na discrepância disso aqui, o tanto de bitcoin comprado pelas empresas, pelos institucionais, pelos fundos, e o tanto que foi minerado. Olha o déficit, não tem. Isso aqui qualquer um sabe ver, não vai ter Bitcoin. É um choque de oferta. E esse choque de oferta está funilando cada vez mais. Isso vai fazer romper aquele topo ali e levar a gente para outros patamares de preço. Tá muito claro. Galera, outro gráfico que reforça isso aqui é esse gráfico das carteiras que possuem mais de 100 bitcoins. Essas carteiras são consideradas baleias. Esse pessoal comprou mais de 240 mil bitcoins agora no começo desse ano, nos últimos meses. Mais de 240 mil bitcoins acumulados por esses que já têm mais de 100 bitcoins em suas carteiras. Então são chamados baleias. Esses caras sabem o que faz. Eles não são trouxas. Eles sabem o que faz. Então o choque de oferta coincide com aquilo que eu mostro para vocês. Então não tem muito o que ver. Não tem Bitcoin na mesa. E o Bitcoin vai romper os 110 e vai disparar. Pessoal, e não são só as baleias, nem as empresas gringas que entenderam isso. Olha só, a Melius aqui, a empresa brasileira, lançou ontem que comprou mais 274 mil bitcoins. É isso mesmo. E a Melius agora é oficialmente a primeira empresa brasileira listada na bolsa a se tornar a primeira Bitcoin Treasury Company. Com essa compra de ontem de 274 mil bitcoins, num valor de 28,4 milhões de dólares, agora eles somam 320 mil bitcoins em caixa, a um preço médio de 101.703 dólares por bitcoin comprado. E prova é que o Bitcoin já passou dos 100 mil e quem está comprando são só os grandes players, né? O pequenininho, o varejo, ainda está de fora. Eu trago esse gráfico aqui para vocês. Olhando para os dados aqui, ó, do Google Trends, a gente vê que o interesse de busca por esse investidor pequenininho, esse varejo, ainda continua baixo. E isso reforça o que eu mostro para vocês, que só o smart money, só o dinheiro inteligente que está comprando agora, está acumulando, sabe que o preço tá para explodir. E aí, depois que o smart money termina de comprar, a gente vê o varejão, o pequenininho, vindo comprar e faz romper o topo. Todo o ciclo é assim. Se a gente pegar o Bitcoin aqui, ó, voltando para o gráfico, colocar em gráfico de linha, a gente pegar Fibonacci aqui, a gente vê que a correção lá, a impulsão do ano passado até esse ano, olha só, a gente corrigiu exatamente 50% de Fibonacci, cravou o fundo aqui, certo? Maravilha. Então vamos apagar essa Fibonacci aqui porque ela corrigiu toda essa pernada de alta. Então a gente expandiu, retraiu, corrigimos 50%, estamos prontos para ir embora. Maravilha. Apaga tudo. Vamos pegar a Fibo de novo? Ah, poderia ser uma retração do movimento de baixa. A gente pegar do topo, puxar aqui até o fundo, olha só, mostra pra gente que não é, né? A gente teria que parar essa subida aqui, ó, no último nível de Fibonacci, que seria aqui na região dos 94 mil dólares, o que não aconteceu. A gente subiu, fez um pullback aqui, ó, tchum, foi embora, voltou praticamente pro topo. Então, não é uma correção dessa pernada de baixa para corrigir e voltar a cair mais. Cancela. Então, mostra que a gente continua saudável no ciclo de alta. Ciclo de alta esse que vai até onde? Aí a gente pega essa ferramenta aqui, ó, extensão de Fibonacci. Ela mede, a gente pega aqui do fundo, traz até aqui no topo e traz aqui nesse fundo, que foi a correção de 50% de toda essa onda aqui. E isso vai mostrar o primeiro nível para nós. Vamos ver onde que dá? Tcharam! Olha aqui
o valor 149.700, 150 mil, tá? 150 mil, que depende de onde você põe aqui, muda um pouquinho lá o valor. Mas tá bem ajustadinho aqui, né? Vou dar mais uma ajeitada lá. É isso aí, cara. É 150 mil. É o alvo dessa... É o primeiro alvo, né? Dessa continuação, dessa pernada de alta aqui, que a gente vai buscar. 150 mil dólares. Se a gente puxar para o segundo alvo, que é 1.618 de FIBO, né, levaria a gente a 230 mil dólares, né? Então aqui já é um alvo um pouco mais arriscado, né? Um pouco mais... A gente tem que ter um pouquinho mais de pé no chão. Mas esse alvo aqui, ó, 150 mil dólares, isso aqui eu acredito fortemente que a gente está prestes a buscar, né? E alvo de Fibonacci, a gente sabe, quem estuda onda de Elliott aí e Fibonacci já estudou, a gente sabe que eles costumam cravar muito bonitinho, né, nessas ondas de alta. E agora, falando das altcoins, as nossas tão esperadas altcoins, o que me animou essa semana foi isso aqui, ó, o inflow, né, dinheiro entrando pro Ethereum. A gente sabe, eu já expliquei para vocês que no mercado cripto, o dinheiro entra pelo Bitcoin, o Bitcoin tem a primeira alta, o sinal de alt-season primeiro que vem depois é o Ethereum, que é a segunda maior moeda, a gente vê dinheiro migrando pro Ethereum e depois do Ethereum para as outras moedas menores, no caso, as nossas, né, as nossas carteiras aí que tem em torno de 20 moedas. A gente está bem diversificado, tudo em projeto top. Então, dá uma olhada só na injeção de liquidez que entrou no Ethereum essa semana, né? Aqui embaixo, essas barrinhas azuis, ó, mostra a injeção de liquidez. Olha o tamanho da liquidez, né, que estava lá embaixo. Essa semana, olha aqui para onde veio, aqui perto de 6K. Essa barrinha, vocês conseguem ver aqui, ó, azul, né? Eu até fiz uma seta vermelha. Então, é uma injeção de liquidez muito grande que a gente não via aqui, sei lá, olha, desde 2017, tá? Desde 2017, a gente não viu uma entrada tão grande quanto essa no Ethereum que a gente viu essa semana. Enfim, quase todas as moedas da nossa carteira romperam linha de tendência de longo prazo. Então, se a gente olhar aqui o gráfico do Ethereum, olha, a gente tinha essa linha de tendência de baixa desde dezembro ali do ano passado, né? Cravou o fundo, a gente rompeu ela e deu o start, né? Deu start na alta, a gente está em alta aqui em todos os tempos gráficos, né? Isso para mim, ao meu ver, é só o começo, é o start daquela alt-season, desse movimento de alta do mercado que eu espero. Se a gente olhar a Gala, que é uma das moedas também da nossa carteira, a gente vê, olha só, também um rompimento dessa linha de tendência. Eu vou passar aqui para baixo, olha, Sol rompido, linha de tendência rompida. A ADA ainda não, que ela está num padrão aqui de mastro bandeira, a gente não rompeu, mas está na bica aqui para romper. XRP, olha só, rompeu. FET rompeu, Render, rompida, AVAX, rompeu, Link, rompeu, NIR, rompeu, ICP tá fazendo pullback, INJ rompeu, AAVE rompeu. Então não só o Ethereum tá rompido, tá? E a gente vê essa disparada de preço, como todas as outras altcoins estão seguindo o mesmo padrão, estão rompendo. A gente vê o Total 3 aqui, como eu mostrei, já nessa tendência de alta, e por outro lado a gente vê a dominância do Bitcoin já perdendo força, né? A gente tá nessa cunha de alta aqui, ó. E em algum momento, essa cunha ela vai ser perdida. Você vê que a gente achou o topo aqui, achou o fundo, tá tendo uma subidinha. Acredito que a gente vai ter outra subida aqui ainda, para uns 65% de dominância, porque o Bitcoin vai estilingar na frente. Só que depois a gente vai vir aqui, vai bater, vai perder isso aqui, fazer um pullback e vir buscar essa região que eu deixei marcado. Isso aqui foi uma região de topo, tá? Foi uma região de resistência aqui, então muito provavelmente, olha só, que a gente volte a buscar aqui essa região dos 48% na dominância do Bitcoin. E é nesse momento aqui que as alts têm uma explosão muito grande, né? A gente vai ver dominância do Bitcoin caindo, dominância do Ethereum subindo, total 3 das nossas altcoins subindo, disparando aqui, e aí que é o movimento de alt-season, que é o movimento que a gente vai fazer a nossa venda e botar lucro no bolso. Essa semana a gente teve dados econômicos muito bacana aqui, ó, o CPI, né, a inflação americana, que o esperado era 3%, veio a 2%, aqui também o mensal era esperado 3%, veio 2%, e o anual que era esperado, o acumulado, né, do ano, esperado 2,4, veio abaixo, veio a 2,3. Então isso mostra que a inflação está corrigindo, né, conforme o Banco Central quer. E depois disso, na quinta-feira, a gente teve o PPI, aqui o índice de preço ao produtor, com deflação, coisa que não acontece há muito tempo. Então, esses dados econômicos aqui reforçam ainda mais que o FED vai sim cortar a taxa de juros, até acho, né, acompanhei algumas análises aí, que ele está atrasado, né, já deveria ter começado, porque a gente está numa política restritiva muito grande, né, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos também.
também. E a injeção de liquidez no mercado é o que faz andar, né? Faz andar a economia, faz andar os mercados, inclusive o Bitcoin. Então, depois desses dados econômicos aqui muito positivos, aqui tá, inflação entrando em controle, né? Índice de preço ao produtor em deflação, pedidos de seguro-desemprego em linha. Então, acredito fortemente que o mercado vai começar a precificar esses cortes na taxa de juro futuro, que a gente está uma beirinha de ter aí um corte e um afrouxo monetário aí, uma injeção de liquidez, né? Também nos Estados Unidos, China que já fez isso lá, que eu acredito que tem grande parte desse impulso aqui do Bitcoin, e aí sim a gente vai ver esse rompimento de topo aqui e a disparada buscando lá os nossos 150 mil dólares para o Bitcoin e o nosso esperado movimento de altíssimo. Bom, galera, é isso, o recado tá dado, o negócio vai para cima, quem não comprou, compra logo, não fica de fora que senão vai perder o bonde. E se gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa um comentário aí de alguma análise, alguma moeda que você quer que eu veja para você, que eu faço no próximo vídeo. Então tamo junto, valeu, até a próxima.